com a missão de servir, fechando mais uma semana de muita informação. Me diz aqui uma coisa, tá onde agora? Tá ouvindo no Bom e Velho Rádio, tá cadeira e larga na sintonia 95.9 FM, a única rádio que toca notícia 24 horas por dia. Vou mandar um abraço para essa audiência qualificadíssima. Seu Amilcar, querido, muito obrigada pela participação. Quem mais passou por aqui? Palmeirense desde criancinha, gente boa. Elzio Carvalho, mandou vídeo, foto, daqui a pouco eu vou soltar áudio também. Uma honra ter a audiência do senhor. Obrigada pela companhia. Quem mais já passou por aqui também? Maurinho, querido, daqui a pouco eu vou ouvir seu áudio. Você ainda não mandou a mensagem pra mim? Dá sorte, hein? Manda pra cá, 99803-5580. Vá também nos assistir de frente no YouTube. Tá rolando lá a nossa live CBN e CBA. Vai ficar muito melhor com a sua companhia por lá, com o seu comentário. E é claro que a gente escolhe toda sexta fechar a semana falando de saúde, pensando no seu bem-estar, nos cuidados, nessa atenção com o bem mais precioso, saúde. E hoje a gente vai falar de influenza. Infelizmente, há um surto em Cuiabá, casos graves, e a gente convocou a doutora Rosane Argenta, especialista no assunto imunização, cuidado com a sua saúde. Ela é uma apaixonada, dedicada com o tema e hoje aceitou o nosso convite para estar aqui e fazer alertas importantes, e eles vão ser compartilhados e também sanadas as suas dúvidas. Manda para cá, 99803-5580, diretamente de Los Angeles para a bancada da CBN Cuiabá. Doutora Rosane, bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Marcela, boa tarde, professor, e boa tarde para toda a audiência. É uma honra estar aqui mais uma vez com vocês, obrigada pelo convite. Coincidentemente, né, nós já agendamos essa entrevista há alguns dias e coincidentemente acho que escolhemos a data corretíssima, porque estamos assim no auge do estado de alerta para a influenza de todas as formas. Eu acompanhei lá no Instagram, por isso que eu disse, descansou, viajou e voltou cheia de energia para compartilhar. É um assunto delicado, mas é um assunto, é claro que ela vai trazer diversas frentes e formas da gente observar. A situação é crítica, mas a gente vai falar de prevenção, de cuidado, de atenção. Eu já quero começar, doutora, perguntando, é uma pergunta muito comum, que acho que só essa semana a gente recebeu facilmente mais de 10 vezes a pergunta do que é a influenza, se as pessoas, se é tão grave assim, se é a mesma coisa de uma gripe. Eu vejo que ainda tem gente com esse ponto de interrogação, então eu gostaria que a senhora explicasse se ainda tem alguma dúvida aí com o ouvinte para ele compreender melhor. É uma pergunta que a gente ouve todos os dias na clínica de vacinação e é muito importante a gente esclarecer isso, porque a princípio, né, a gente pensa que é uma gripezinha, aquela história, né? É só uma gripe. Ocorre que é uma infecção viral capaz de agravar, e nós temos aí essa semana vários casos, e a Fiocruz divulgou essa semana que até esse período do ano, os números de casos de síndrome respiratória aguda grave praticamente dobraram em relação ao ano passado. Então, o que acontece? A gripe, o vírus da influenza, ele é capaz, sim, especialmente os subtipos do grupo A, de levar a hospitalizações, agravamentos. A síndrome respiratória aguda grave é um agravamento da gripe, e também pneumonias e outras doenças respiratórias. Então, o que acontece? Especialmente os vírus do tipo A, que são H1N1, H3N2. Agora está se falando aí, inclusive foi detectado, né, uma suspeita aqui no Mato Grosso, sim, da gripe aviária. Uhum. Então, são outros tipos de gripe. É a H5N1 e H7N9, que é a gripe aviária, que não é comum de ser transmitida para humanos. Mas, só respondendo, então, objetivamente a tua pergunta, Marcela, a gripe, ela é capaz tanto de causar um agravamento e uma hospitalização pela própria infecção do vírus,
E ainda, o vírus da influenza, ele é capaz de desestabilizar outras doenças que o indivíduo já tem controladas, como diabetes, hipertensão. Então faz uma bagunça no organismo, naquelas doenças que você já toma seu remedinho lá todo dia, que você tá bem controlado, vai no médico periodicamente, pensa que tá tudo bem, de repente, por conta de uma gripe, dá uma bagunça dessa. Um amigo que trabalha comigo estava ontem fazendo uma série de exames porque a creatina dele subiu absurdamente devido a uma infecção viral. Para as pessoas entenderem, qual a diferença entre gripe e resfriado? Porque faz muito essa confusão, né? Sim. Deu coriza, tossiu, deu dor de garganta, é gripe. Sim. A gente tem uma série de vírus que causam doenças respiratórias, né? Então, os mais conhecidos, esses do tipo A, são os mais graves, né? Influenza do tipo A e também do tipo B, para os quais existem vacina. E tem uma série de outros vírus de menor importância que causam o resfriado. E aí não é tão grave assim. Mas, assim, por vezes a gente não consegue detectar, né, a diferença. Às vezes os sintomas são mais leves. Via de regra, sintomas mais leves, que passam em poucos dias, é esse resfriado comum. Agora, quando começa com febre alta, começa a ter muita dor no corpo, aí já pode procurar ajuda, procurar atendimento, que pode ser uma infecção mais séria. Qual o tempo da influenza? Quanto tempo ela fica no organismo? Porque ela tem um efeito que ela vai subindo, depois o organismo começa a combater. Exato. Leva quanto tempo para ele começar a combater? Olha só, a infecção, a transmissão do vírus, ele pode começar, ele pode acontecer mesmo antes da pessoa apresentar sintomas. Sim. Por isso que é tão transmissível. Às vezes você já está com o vírus no organismo e aí você está convivendo normalmente com outras pessoas, sem uso de máscara, sem tanta atenção com a lavagem das mãos. E aí você transmite. E até 7 dias, a gente fala. Sim. Né, que é o período de transmissão. Depois desse período, é mais a recuperação dos sintomas. Então, o problema é justamente esse. Às vezes as pessoas estão com o vírus, não apresentam sintomas ainda, não se cuidam, e aí é um vírus de altíssima transmissibilidade, né? Assim como é o Covid. E é possível a pessoa ter o vírus e ele não desenvolver, mas transmitir para outro? Algumas pessoas que têm um sistema imunológico imunocompetentes, né? Que estão com o seu sistema de defesa bem preservado, pode acontecer isso, mas não é comum. Né? O que acontece muito, e até é uma das perguntas que a gente também escuta todo dia: poxa, mas eu tomei a vacina da gripe, eu vou ficar gripado? Ou fulano tomou a vacina da gripe e ficou gripado? Existe muito isso, porque justamente é essa coincidência do período de maior circulação do vírus. Então, às vezes, a pessoa já está com o vírus no organismo, coincidentemente vai tomar vacina e aí começa a apresentar sintomas. Porque quando a gente toma qualquer vacina, o nosso organismo, ele precisa ter o trabalho de mobilizar todo o sistema imunológico e vamos lá, vamos trabalhar, vamos produzir nossas defesas aqui. Então, dá essa mobilizada, né? Dá esse trabalho para o nosso organismo e ele fica um pouquinho mais suscetível. Então, pode apresentar sintomas mais facilmente. Nós estamos aprendendo muito aqui com a doutora Rosane. Eu quero agradecer também a Saúde Livre Vacinas. Eu tenho muita pergunta chegando. Eu acredito que ficou claro. O Davi que perguntou aqui a diferença, né? Por que é tão mais séria a diferença de uma gripe comum e da influenza? Porque essa é considerada séria. Eu acredito que a senhora já respondeu, né, Davi? Ficou bem claro essa diferença e essa possibilidade até na evolução. Quer complementar de alguma forma? A diferença, existe uma diferença ali bioquímica, estrutural dos vírus, né? Mas aí eu acho que não vem ao caso. O que a gente percebe, assim, no nosso cotidiano, é justamente essa questão dos sintomas. Né? Sintomas mais leves, resfriado comum, aquela febre baixa. Agora, sintomas de muita dor no corpo, febre alta, persistente, aí toma cuidado,
vai procurar ajuda, que pode ser Sim. influenza. Doutora, tem um ouvinte aqui me contando, Maurício, um abraço para você, que teve imunização nos shoppings da cidade, inclusive com a intenção de prevenção, o cenário é crítico, mas ele disse que acabou não conseguindo se vacinar porque não estava ali nas prioridades. Eu gostaria que a senhora falasse um pouco desse público prioritário, porque está baixa a imunização de forma geral, a gente vê uma mobilização, não é, professor, da Secretaria de Sim. Saúde, mas ainda há pouca adesão. Então, fala um pouco para a gente desses, né, que têm prioridade na imunização, e já abriu também, ou quem desejar ir até a Saúde Livre, independente de qualquer coisa, pode, jovem, criança, vamos aproveitar e esclarecer já, doutora. Perfeito. A imunização na rede pública, e parabéns à Secretaria de Saúde por essa ação com todos os shoppings de Cuiabá, né, que foi feita no sábado, uma ação muito importante, essa de ir até onde as pessoas estão. Sim. Fantástico, tanto para a divulgação da importância da imunização, quanto para imunizar de fato. Porém, na rede pública, são grupos prioritários que são atendidos. Né? Quem está fora da faixa ali, crianças até 6 anos, gestantes, professores, profissionais de saúde, pessoas acima de 60 anos, existe a opção da imunização em rede particular, em clínicas particulares. O que aconteceu? Olha só, nesse ano, o objetivo da imunização dos grupos prioritários é atingir 90% desses grupos. Sabe quanto que tá, Marcela? Conta. 38. Caramba. 37, 38%. Então, a gente está com uma adesão muito baixa e a gente precisa que as pessoas procurem. Gente, no posto de saúde é de graça. Tá lá a vacina, esperando. Vai lá, vai se vacinar. Quando uma pessoa se vacina, ela não protege somente a si, ela protege as outras pessoas que estão ao redor, porque ela deixa de transmitir esse vírus. Então, quanto mais pessoas se imunizarem, a gente vai formando uma rede de proteção, e aquelas poucas pessoas que não estão vacinadas, elas ficam protegidas como se fosse uma rede mesmo. Né, a imunização de rebanho que a gente chama. Por isso que eu sempre relaciono com o Covid, né? Tem muita gente que levanta a bandeira, fala, eu não tomei vacina e não fiquei doente e tá tudo bem. Agradeça quem está ao seu redor, porque você foi protegido por quem tomou vacina. E aí, um fator mais grave ainda aconteceu no ano passado, por conta de que, olha só, na rede particular, os laboratórios traziam para o Brasil em torno de 8,5 milhões de doses de vacinas. No ano passado, a gente teve uma adesão muito baixa à vacinação. Tanto que muitas doses foram jogadas fora, porque elas têm prazo de validade até dezembro. Sim, a gente viu. E muita gente revoltada com isso, viu, doutora? A gente recebeu várias mensagens aqui. Pois é. Aí o que acontece? A população não se vacinou, a mídia também divulgou pouco, e enfim, ano passado foi vergonhosa a cobertura vacinal. Então, esse ano, menos pessoas imunizadas, a gente tem maior número de casos. E aí o que acontece? Os laboratórios, quem fabrica as vacinas, são multinacionais. Eles gostam de perder dinheiro? Nunca. O que eles fizeram? Trouxeram menos doses de vacina para o Brasil. Agora a gente está preocupadíssimo, né? Porque nós, inclusive clínicas, a rede particular está com dificuldade de adquirir vacinas, porque tem um número muito limitado. Esse ano não chegou a 5 milhões de doses o que veio para o Brasil. Estou falando em rede particular, sim, né? A gente tem aí todo o estoque da rede pública que é produzido pelo Butantan, Fiocruz, que são vacinas brasileiras de excelente qualidade. Sim. E que estão aí, que eu peço, por favor, para a população se vacinar, se proteger, aproveitar a oportunidade, né, e proteger a você e as pessoas que estão ao seu redor. Uma pergunta que chegou aqui, como que é transmitido a influenza? Qual que é a forma de transmissão? A influenza, acho que ela é transmitida de todas as formas, né? Por secreções, pelo espirro, pela proximidade, pelo beijo, pelo abraço, de todas as formas de contato, né? Muitas vezes no convívio, numa conversa mais próxima,
no aperto de mão. Por isso que a gente fala, não é só a vacina. É também lavar as mãos com frequência, é usar o álcool 70 nas mãos, nas superfícies, é cuidar muito com a higiene. Então, é um vírus de altíssima transmissibilidade e por isso que nesse período aí ele circula com força, livremente. As pessoas baixaram a guarda, porque a gente aprendeu a lição de casa, das mãos, lavar, evitar, né, levar as mãos aos olhos, no nariz, enfim, mas ficamos um período longo usando máscara e aí esse descuido por conta dessa segurança, olha, passou a pior fase, eu não quero mais. Acontece chato, né, isso? Né? Será que é isso? Com certeza, a gente baixou a guarda. Em todos os sentidos, né? Você falou que eu viajei, pois eu fiquei no aeroporto com aquele povo, naquela fila do raio-x, fiquei pensando, gente, eu tenho minhas vacinas em dia, mas aqui eu tô exposta a tudo, gente, do mundo inteiro. Sim. Aí demora, né? Não tem o que você fazer, porque você precisa embarcar, você tá lá naquela fila esperando, não tem como acelerar, e você tá lá naquele ambiente, é o meio de cultura. Então, gente do mundo todo. Não, falei, bom. E a gente chega, não sei, a senhora, eu quando chego do aeroporto, eu tô louca pra tirar e lavar tudo. A minha vontade é de nem entrar num hotel, numa casa, enquanto não tirar aquilo. Que é muita gente. Você tem essa agonia também, quando chega, de lavar tudo? E a gente sabe que a higiene desses locais públicos não é aquelas coisas. Sim. E é muita gente. Tem que andar com álcool 70 na bolsa, tem que lavar as mãos com mais frequência e ainda assim a gente está exposto. Eu fiquei com resfriado. É interessante que ali por 2021, principalmente, né? A pandemia começa em 2020, 2021 a gente falava assim, olha, o mundo mudou, a gente mudou definitivamente. Mas não foi verdade. Não. Terminou, voltou aos velhos costumes, aos velhos hábitos, né? Tem pessoas que vai conversar com a gente vai afastando e a pessoa vai para cima e vai caindo, vai chovendo em cima de você. Guarda-chuva. E não tem jeito, e umas pessoas passam a mão demais de você, o negócio assim, chega. Quando espirra atrás de você. Nossa, triste. Só dá para fazer uma oração, né, doutora? Só oração, não tem jeito. E eu quero falar, Marcelo, eu sei que você tem um intervalo aí, mas depois do intervalo a gente fala, porque a gente tem outros vírus também circulando, né? Então a gente tem influenza, a gente tem Covid, que ainda tá aí, a gente só esqueceu de falar dele, mas Neymar ele tá pegou aí. Covid, hein, gente? E ainda a gente tem os vírus sinciciais. Nossa, que difícil essa. Não tem uma sílaba a mais aí, é isso mesmo. Respiratórios, que também causam doenças respiratórias. Daqui a pouco a gente fala de tudo isso explicando para você. Não saia daí, é uma pausa bem rápida e daqui a pouco tem muito mais saúde e longevidade. A gente volta em menos de 3 minutos. Problema nenhum, bem-vindo, bem-vinda. Seguimos com o nosso estúdio CBN Cuiabá, fechando a semana com saúde e longevidade. Um oferecimento Saúde Livre Vacinas, que está aqui contribuindo com o nosso faleiro, falando de imunização, de influenza, de cuidados tão valiosos para a sua saúde e o seu bem-estar. Manda para cá a sua pergunta, 99803-5580, seu questionamento, a sua dúvida, compartilhe uma história do jeito que você quiser, só faz sentido esse faleiro com a sua participação. Anderson, se tiver recado no YouTube, manda aqui também para gente, eu vou colocar quem fez aniversário ontem, Edivânio, querido, tá passando por aqui, professor, boa tarde. Boa tarde, Marcela Vasconcelos, professor João Edson, essa equipe maravilhosa da CBN. Estou passando para desejar a vocês um excelente final de semana, que tudo transcorra dentro da mais perfeita harmonia. Um grande abraço, siga todo mundo em frente com Deus. Que assim seja, Edivânio. Ele está dizendo muito obrigado pela mensagem de aniversário. Imagina, a gente que agradece. Obrigado, Edivânio. Tem mais mensagem aqui, ó, doutora. O seu Pinheiro lá em Várzea Grande. Marcela, já que tem vacina e elas estão disponíveis, como a doutora falou, só 25% da população tomou, por que não liberar geral a vacina, já que esses 75% não foram vacinados e aí acaba gerando prejuízo, jogar a vacina fora? Se tem alguma iniciativa nesse sentido, em algum momento liberar essas vacinas da rede pública, é a dúvida dele, doutora. Certo. Essa iniciativa sim. Inclusive isso foi feito ano passado, quando
a rede pública vê que está realmente ali, que a população não está procurando, que está sobrando doses, acontece essa liberação para toda a população. Inclusive, no ano passado foi liberado, mas nem assim, não sei por que a população não buscou. Agora, a gente não vai... Nesse momento, a gente não teria quantidade suficiente, né, para atender toda a população. Pode ser que mais para frente também aconteça essa liberação, visto que nós estamos aí com uma cobertura vacinal abaixo do previsto. Então, enfim, agora com esses alertas todos, né, 21 dos 27 estados da federação estão com alerta para influenza. Então, realmente, está todo mundo falando disso. Então, eu espero que a população busque, especialmente quem pertence aos grupos de risco, né? Agora, se isso não acontecer, com certeza vai ser liberado para toda a população. Só que não vai ser agora. Isso provavelmente, se acontecer, vai ser lá por setembro. Infelizmente, Infelizmente, né, quando política já passou, pública, né? A gente já passou o pior, né? Mas vale um questionamento aí às autoridades competentes a respeito desse cenário. Vou mandar aqui um abraço para a aniversariante, é Shirley Carvalho, esposa do seu Elcio. O seu Elcio mandou aqui a foto, um vídeo deles lá em Chapada dos Guimarães. Ele que é um ouvinte fiel desde sempre. Shirley, Deus abençoe a sua vida. Parabéns, vida longa, sucesso, prosperidade. Obrigada, seu Elcio, por compartilhar aqui conosco. No YouTube tem Célio Gomes por lá, Maria Magalhães. Obrigada. Ela está dizendo aqui, pelas mensagens, continua comentando aí no YouTube. A Maria Magalhães está dizendo, boa tarde, em um mês eu fiquei gripada 2 vezes e não fui ao médico para saber o diagnóstico, passou em alguns dias. Eu tenho criança em idade de creche, então acho que colabora também. Boa pergunta. E as crianças? Porque hoje, né, meus filhos são adolescentes, mas eu me lembro que na época da escola, da creche pequenininho, ficava muito doente, doutora, muito gripado. Eu sei que alguns pais até tiram da escola, não suportam o processo. A partir de qual idade já pode tomar a vacina da influenza? As crianças podem, doutora? É uma vacina diferente? Tem lá na rede particular? Vamos conversar com os pais de crianças, os responsáveis de crianças pequenas, menores. Muito bem lembrado, Marcela. Assunto super importante esse. A partir de 6 meses de idade, pode tomar vacina. E hoje, a vacina é a mesma que é feita para o adulto. Até alguns anos atrás, a gente tinha uma vacina diferente, mas hoje não tem mais essa necessidade. A única diferença é que na primovacinação, que a gente chama, na primeira vez que a criança toma a vacina, são indicadas 2 doses. Então, se eu levo lá meu bebezinho de 6 ou de 7 meses para fazer a vacina, é indicado que 30 dias após seja feita uma segunda dose. Um reforço. E após isso, é dose anual normal, igual todo mundo. É a vacina que é indicada de mamando a caducando. Gostei. E por que não tem esse movimento nas creches, né? Como dos shoppings também? Seria interessante. Porque até os 6 anos, inclusive, as crianças estão no grupo prioritário de vacinação na rede pública. O problema é que muitos pais não permitem, mas poderia ser aplicado nas escolas. Infelizmente... Na minha época era. Infelizmente, alguns pais criticam muito. Tem que ter autorização. E aí uma questão, se a pessoa tiver gripada ou tiver com febre, ela pode tomar vacina? E se não pode, quanto tempo seria depois desses sintomas? Perfeito. É uma dúvida bem frequente também. Se estiver com febre, não pode. Uhum. É a única contraindicação. Se estiver gripada, ainda com sintomas, mas sem febre, pode. Uhum. É porque com febre o nosso sistema imunológico está todo alterado, então ele não vai produzir os anticorpos de forma adequada. Agora, se não estiver com febre, não importa que outro sintoma tenha, né? Então é indicado. Sabes, Marcela, que o professor João Edson falou da vacinação nas creches e me fez lembrar uma outra objeção que existe, que é a questão dos grupos anti-vacinas, que são contra a vacinação. Eu vou aproveitar essa desculpa interrompê-la, doutora Rosane, mas um ouvinte perguntou isso, a senhora leu o pensamento aqui, ó. Sério, que ótimo. Olha a pergunta dele, o professor também vai poder comentar. Olá, boa tarde. Há de se perguntar aí para a secretária se essa baixa procura da vacinação não é fruto da política desastrosa do antigo governo, que desaconselhava a população a buscar a vacina.
todos os seus aspectos. Primeiro vamos esclarecer que não é secretária, né, doutora? Não sou secretária não, gente. Tá com pose, tá com... Ai, olha só, que medo, não. Assim, como é que é? Assim se seria uma secretária fantástica. Nossa, seria Eu seria maravilhosa, por isso, né? imagina. Não é pra Mas- tanto, não. mas Deixa eu a ficar lá na minha clínica. A doutora é a responsável pela Clínica Saúde Livre, é uma grande estudiosa no assunto, faz capacitação por esse Brasil todo e está aqui conversando conosco. Deixa eu só abrir o nome do ouvinte aqui para a gente agradecer a pergunta sempre. Agora eu vou querer saber o nome. Manda aqui para mim. Oliveira, será que é isso? Obrigada pela pergunta. Será que tem reflexo, doutora, professor? Tem. O que aconteceu? Nós não tínhamos vacina. O país não tinha vacina. Começou as primeiras vacinas no final da década de 40, 50, mas é muito específico, só quando tinha uma pandemia que vacinava específico para aquilo, que entra até os anos 70. Já no governo Sarney, depois do fim da ditadura militar, nasceu o Zé Gotinha. Lembro Quem bem. for mais antigo vai lembrar disso. Eita, não, vem me chamar Foi- de antiga aqui, não. Ó, eu também Não, mas nasci será- depois do Zé mas será Gotinha, que- hein? Será Deixa vocês eu me eram defender criancinhas. aqui. Vocês eram criancinhas, né? Eu já era adulto já. Nasceu o Zé Gotinha. O Zé Gotinha é a primeira campanha nacional eficiente. Então, até o Zé Gotinha, as vacinações eram nas escolas. Não eram campanhas públicas, eram campanhas específicas, para as pessoas entenderem. Por isso que muitos falam assim, no meu tempo ir lá na escola. Sim, no meu tempo também. Quando tinha vacinação, chegava na escola, fechava a escola, sabe? Igual fecha boi no curral, ia saindo de um por um e ia tomando vacina, era desse jeito. Por quê? Porque ela era específica, direcionada, imposta pelo governo. O Zé Gotinha foi uma campanha popular, onde convencia as pessoas e foi uma das mais eficientes no mundo. É tanto que depois, campanhas de saúde e prevenção, nós tivemos campanha efetiva, porque o povo queria ter saúde. Um dos exemplos disso, que não é vacina, mas foi a campanha da prevenção contra a AIDS, por exemplo. Nós somos o país mais efetivo nisso, né? Quando nós chegamos na pandemia da Covid, existia muitos países no mundo, inclusive o nosso, que tinha uma certa negação a comprar vacina. Alas políticas, não foi só no Brasil, é bom registrar isso, é no mundo todo, alas políticas passaram a desenvolver discurso para proteger os seus governos que as pessoas não deveriam vacinar, que a vacina faria mal em relação a isso. Não é um problema só no Brasil. Virou uma pandemia no mundo, o mundo todo hoje está com sérios problemas, que a doutora até pode falar, com sérios problemas de vacinação, por uma invenção política para proteger governos. Perfeito, professor. Exatamente, a gente sofre... O Zé Gotinha, ele foi tão eficaz, tão eficiente, que nós eliminamos o sarampo, Sim. nós eliminamos tantas outras doenças, e agora, há poucos anos, em 2018, né, infelizmente, o sarampo, por exemplo, o Brasil voltou Sim. a ter alguns casos. Então, a gente tem que retomar. O PNI, o Programa Nacional de Imunização do Brasil, é um dos melhores do mundo. Né? Então, assim, a gente tem que valorizar aquilo que a gente tem de bom também. E quando eu falei, antes da pergunta do ouvinte, justamente eu queria dizer isso. As vacinas foram tão boas, tão eficientes, que elas são vítimas do seu próprio sucesso. Hoje, a maioria desses grupos anti-vacinas, eles se formam e se desenvolvem nas classes mais altas Sim. da sociedade, das classes socioeconômicas mais bem desenvolvidas. Por quê? É quem tem melhores condições de saneamento, quem tem melhor qualidade de vida, quem tem acesso a todo tipo de prevenção. E é também aquelas pessoas que tiveram os seus pais vacinados. Pode ver. Falaste muito bem, anos 70 que se iniciou aí essas vacinações em maior escala. Então, essas pessoas já tiveram aí uma imunização, já tiveram uma qualidade diferente. Para vir agora falar que não precisa vacinar, como se, que bom se nós fôssemos a Dinamarca, a Suécia, aonde todo mundo tem saneamento, qualidade de vida, mas não somos. A gente tem que entender que classe A e B é uma pequena parcela da nossa população. Então, nós precisamos, sim, de campanhas vacinais que atendam toda a população. Eu diria que são dois grupos. Um grupo é
são grupos anti-vacinas que já Sim. existiam antes da Sim. pandemia. Que não tinha voz, né? Passou a ter voz. Que era muito... inclusive tem um caso muito... que foi muito difundido, que é uma influenciadora do Canadá, Sim. que ela era anti-vacina, depois ela morreu lá de uma doença que tinha prevenção por vacina. E aí, outros grupos surgiram com essa questão do negacionismo ali na pandemia, como tu bem falaste, não só no Brasil, mas em vários países, que disseminaram o medo e que muitas vezes, o medo e a ignorância, né? Porque chega a ser vergonhoso. Muitos grupos desses utilizam-se de médicos, aí fala, olha, é um vídeo do médico, é um médico pesquisador, não sei das quantas. De onde? Que entidade? Aquilo é feito sem nada. Eu quero saber em que revista científica que está publicado isso, qual é a entidade de renome que está por trás disso. Então, assim, são notícias falsas que foram produzidas para defender certas ideias erradas. Então, gente, não fica disseminando essas notícias. Isso chega a ser uma vergonha, isso é uma prova de ignorância. Desserviço. E tem um dado interessante, respondendo até ao nosso ouvinte, né? Dentre principalmente os políticos que foram anti-vacina, mais de 90% deles vacinaram. Só para fazer fácil, show, né? Não é à toa que foi chamado de loucos agora, né? Aí fica fácil. Doutora, tem muita gente contribuindo aqui, falando dessa insegurança na vacina. A senhora está prestando um serviço muito valioso, vai ficar impressionada com o número de mensagens das pessoas querendo conversar a respeito. O Luciano Ramalho mandou um áudio aqui para a gente. As pessoas dizem que têm o direito de não se vacinar. Mas quando o direito individual fere o direito coletivo, nesse caso é bem claro que a pessoa que se contamina vai contaminar outras pessoas porque não quis se vacinar, então a lei não deveria anular esse direito individual nesses casos, quando o seu direito fere o da coletividade? Luciano Ramalho deixando a opinião dele aqui. Pois é, aquela história, né? O seu direito vai até o limite que começa o direito do outro. Dena também mandou mensagem, vou compartilhar. Boa tarde, CBN. Então, hoje em dia eu acredito que as pessoas têm medo de tomar vacina. Eu sou uma delas, inclusive, pelos boatos que surgem sobre vacinas, né? Da gripe, por exemplo, da Covid. Eu tomei da Covid, mas não tomei todas também. E antigamente, né, no meu tempo, por exemplo, tinha aquela vacina de tipo uma pistolinha, né? BCG. Então, né, assim, as pessoas tomavam vacina não tinham medo. Hoje tem esse receio, né? Fala pra Dena não ter medo, doutora. Pois Assim, é. eu tenho medo, olha isso. Olha só, a vacina essa que ela se referiu, a da pistolinha, era a vacina BCG. Quando nós éramos crianças, fazia aos 7 anos na escola, e todo mundo fazia. E a BCG é uma vacina de células inteiras. Fazia aquela ferida no braço. Então, sim, ali poderíamos ter medo. Né? E olha só, ninguém ficava doente por causa da vacina. Hoje, a vacina contra a gripe, ela não é feita com a célula inteira do vírus. São pedacinhos da célula do vírus morto. Sim. Então, que mal ele vai conseguir causar? Não consegue causar. Por isso, eu falo assim, ó, que as pessoas têm medo das vacinas, mas as vacinas não são tão poderosas. É por isso, é porque elas perdem a eficácia, a eficiência que nós precisamos tomar todos os anos, porque o vírus, ele se modifica. É como se fosse uma chave e uma fechadura. A nossa vacina, ela impede que a chave que o vírus tem entre naquela fechadura. Então, o que a gente faz? A gente tranca previamente com os anticorpos a fechadura, na hora que vem a chavinha não entra. Aí, o que o vírus esperto faz? Ele se adapta, ele produz outra chave. Ano que vem, ele vem com a chave nova e aí ele conseguiria abrir se a gente não se imunizar. Como que é o nome do nosso ouvinte que fez a pergunta? Deixa eu abrir aqui. Enquanto se pergunta, eu vou falar a questão do medo. Luciano Ramalho falou e a Dena também, professor. A Dena e Luciano Ramalho. O medo é o que garantiu ao ser humano a sobrevivência de todos o enfrentamento com animais e todas as intempéries. E garantiu não porque ele fugiu como os outros animais, como os dinossauros, por exemplo, fugiram na hora do medo. Porque ele criou situações. Quando a gente viu o buraco que a gente podia cair dentro, a gente criou a ponte.
Então, ter medo não significa fugir do problema, criar circunstâncias. Eu tenho medo do quê? Da dor, alguma coisa? Hoje tem anestésico, tem uma série de outras coisas que pode ser utilizado, né? Então, a gente tem que aprender a administrar os nossos medos quando fazer tal coisa tem mais benefício do que prejuízo. Exatamente. Essa é uma condição humana que a gente tem que trabalhar dentro da gente o tempo todo. Verdade. Não só para vacina, como para todas as outras coisas. Para a profissão, para o estudo, para o vestibular, para o concurso, para o trabalho. Para relacionamento, né? Ontem era dia dos namorados. Então a gente tem que aprender a superar esses medos. Verdade. Submetê-los a eles é a gente ir para a extinção. Se preparar e enfrentá-los. Vou mandar um abraço ao Júlio César, daqui a pouco eu solto, também Helder. Rogério, querido, que coisa boa saber que você é nosso ouvinte assíduo. Daqui a pouco também eu coloco a sua pergunta. Obrigada pela confiança. Doutor, o relógio está avançando e antes do intervalo a senhora falou também, era um nome difícil aí da síndrome. Como é que é o nome? Nós temos as doenças respiratórias, então, que estão circulando atualmente, que estão causando essa série de problemas, né? Desencadeando síndromes respiratórias agudas graves, são causadas por vírus da influenza, por vírus de Covid e também por um vírus que aumentou muito a circulação na população, chamado vírus sincicial respiratório, que é o causador da bronquiolite. E para esse vírus, felizmente, também foram desenvolvidas vacinas. Não são para todo mundo. Tem vacinas para gestantes, para bebês até 2 anos e para pessoas acima de 60 anos ou acima de 18 anos com comorbidades. Então, é um vírus que, olha, praticamente ele era bem raro até alguns anos atrás. E agora também ele aumentou muito a circulação e a gente tem muitos casos de hospitalizações por bronquiolite. Então, também é importante. E são todos os mesmos cuidados, aqueles que a gente estava falando. Vacinação, evitar aglomerações, higiene, aquilo tudo que a gente estava falando antes é necessário para a prevenção de uma série de doenças. Deixa eu colocar a nossa audiência, que está bastante participativa. O Rogério está dizendo sobre o assunto, um pouco mais sobre o assunto, esse descrédito, doutora, de boa parte da população das vacinas. A doutora acha que esse pessoal acredita que as pessoas pensam que não só a vacina da Covid, mas sim todas já viram jacaré, se ficou aquilo de qualquer vacina vai virar jacaré, vai que, não é? Eu vejo que houve, sim, essa dúvida, mas as pessoas têm mais medo mesmo da vacina do Covid, o que também não é uma desinformação, né? Não tem nada a ver. A vacina do Covid também é que nem a vacina da gripe. Ela perde a eficácia depois de um tempo. Não tem nada daquela história de que altera DNA, nada disso. O que é? O RNA mensageiro, ele tá... Quem que não estudou na escola que a célula é composta por membrana, citoplasma e núcleo? O RNA mensageiro, ele tá no citoplasma. O DNA está lá no núcleo da célula. Então, assim, não tem como fazer alteração porque não vai entrar no DNA, no núcleo da célula, apenas no citoplasma. Então, assim, é muita ignorância falar isso também. É feio, não fala, viu? Que você passa vergonha. Eu li uma frase de um médico italiano que ele escreve mensalmente no Correio della Sierra, italiano, fantástico. Ele respondendo uma pergunta que na Europa aumentou muito o número de pessoas morrendo por infarto. Ele falou assim, é que você não viu nada daqui 50 anos, quando a média de vida for 120 anos, aí que vai morrer mais. Vai morrer mais ainda. Ou seja, se a gente voltar no tempo 50 anos, não morria de infarto porque o cara morria de pereba aos 25. Exatamente. Então não dava tempo disso. Nós estamos ficando mais velhos. Então, assim, a medicina avança em função das nossas complicações. Então tem que ter uma linha de raciocínio para entender os processos. E no Brasil nós estamos passando por essa mudança da população, né? Nós já não temos mais um número maior de crianças e jovens do que de adultos e adultos maiores de 60. Então a gente vai ver, sim,
Mas essas doenças... Para dar nome, Dr. Bruno Schiavo, é um cientista italiano que escreve no Correio della Sera. E olha, tem ouvinte perguntando sobre os dados aqui da nossa capital. Já são 11 mortes confirmadas, inclusive de uma criança com menos de 2 anos. E aí é fundamental que as pessoas pertencentes aos grupos prioritários tomem a sua vacina o quanto antes. E a doutora está destacando pontos importantes. O seu Helder mandou mensagem aqui, ainda dá tempo, eu vou soltar. Olha só. Precisamos tomar todos os anos, porque o vírus, ele se modifica. É como as pessoas não querem se vacinar, mas depois vão ocupar as UTIs dos hospitais públicos, né? Tomando lugar de quem tem outras comorbidades, outras doenças. Isso sim é uma vergonha. A gente tranca. Está dizendo não quer tomar vacina, mas vai ocupar, né? Ali. Depois ocupar vai vaga na ocupar UTI. uma vaga na UTI, exatamente. E sempre é muito mais caro, tanto para a pessoa que vai na clínica particular e paga pela sua vacina. Se ela tiver que pagar pelo seu tratamento, Sim. depois é muito mais caro. E também para o governo, para a rede pública. É muito mais barato fazer vacina do que pagar uma UTI. Então, as pessoas têm que pensar nesse lado também. Marcela, posso te pedir uma coisa? Claro. Você falou dos aniversariantes. Tem uma pessoa muito especial de aniversário hoje. Quem? A tia Nilza Zonta. Ah. E ela é tia do Dr. Fábio Argenta. Uma pessoa muito especial na nossa vida. Vamos dar um Vamos. abraço para ela. Um abraço, que Deus abençoe ela com muita saúde e prosperidade. Feliz E aniversário, Elas estão receba lá o em nosso Passo beijo. Fundo, no frio, já se vacinaram antes de viajar, bonitas. E Ela lá minha é frio, sogra. hein? Lá A é irmã da minha frio. sogra. Nossa, Vida longa, saúde, que esse carinho chegue até aí. Deus abençoe grandemente a sua vida. E é com esse aniversário tão especial que a gente vai se despedindo. Muito bem. Espero que eu tenha conseguido transmitir para os ouvintes a mensagem para se cuidarem, para cuidarem de você e daqueles que estão ao seu redor, de quem você ama. Porque quando a gente se vacina, a gente protege a nossa saúde e a saúde daqueles que estão ao nosso redor. E não é brincadeira, é tudo que a gente falou aqui, né? Eu espero que um pouquinho fique na sua cabeça aí e cuide-se, aproveite que ainda a gente tem vacina contra a influenza. Como eu falei, esse ano não é um ano de abundância dessas doses de prevenção. Então, quanto antes, considerando até que a gente teve um friozinho gostoso aqui em Cuiabá essa semana, quem sabe ele retorna, né? A gente torce para que sim. Obrigada, doutora. Um abraço a todos e um ótimo final de semana. Nós que agradecemos pela mensagem tão valiosa.